Sem muito papo, sem muito papo, sem muito papo, vamos direto para ele, em Minas Gerais, em mais um evento fechado para a plateia domesticada. Hoje, dia 7 de abril de 2025, dia do jornalismo e também aniversário da prisão dele, que vai entrar agora. Ele está em Minas Gerais, um evento, expansão de uma fábrica de remédios, enfim, farmacêutica. É, o papo é esse, né? Bora lá. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É de aniversário, hein? Aniversário. Aniversário da 7 de abril. Eu Importante. quero primeiro dizer para vocês da Ó, quem está do lado. de poder participar de um acontecimento. Engraçado, esse homem, ele não é mais presidente do Congresso, ele não é mais presidente do Senado. E tá aí, coladinho nele, foram para o Japão juntos. E agora está aqui. É muito estranho isso. Por mais que esse homem tenha se entregue completamente, deixado de cumprir suas funções, esse homem deixou de cumprir, deveria ter sido preso. Né? Se não me engano, o nome disso é prevaricação. Quando tu tinha por dever de função cumprir, né? Executar determinadas ações e, por interesses próprios, fugindo ao interesse comum, se negar a fazer. Mas vamos lá. Segue. Tão importante e tão necessário para o país, que é o fortalecimento de uma empresa, investimento em mais conhecimento científico e tecnológico, investimento na formação profissional das pessoas e investimento na geração de emprego. É tudo isso que a gente deseja que aconteça no Brasil. Que as pessoas tenham possibilidade de ter emprego, de trabalhar, ter um bom salário, ter uma boa formação. Ainda agora que nós aprovamos uma coisa importante no Congresso Nacional, que é o salário igual entre homens e mulheres no exercício da mesma função. Bem, eu queria Tem a ver com ele? Tem a ver com esse cara. cumprimentar o companheiro Alckmin, cumprimentar toda a minha delegação, ministros que vieram comigo de São Paulo, e cumprimentando o companheiro Lars Fregar Jorgensen, como é que eu estou falando bem o nome dele, cumprimentar todos os convidados que estão aqui, em nome do Benhur, convidar todos aqueles que trabalham para o crescimento dessa empresa e para que essa empresa continue sendo uma empresa líder na produção de remédios tão importantes. Eu trouxe um pequeno discurso por escrito, porque quando a gente fala de improviso, muitas vezes a gente fala de tanto assunto que o principal não é aquele que a gente veio para cá para fazer. Não se assustem, porque ele vai falar de improviso, apesar de parecer que não vai, vai. Lá no finalzinho ele lembra com uma rapidez, que ele não está afim, ele não é afim de ler. Dá trabalho. Ele não é afim de ler. E como ele provavelmente não lê antes, não estuda, não sabe do que ele vai falar, é terrível, vale até a pena, é terrível. É terrível mesmo. Então vale a pena, inclusive, ver ele lendo. Porque ele não se dá ao trabalho de estudar, de saber do que se trata. Isso agora tem muito a ver. Que é um desespero. Esse homem não tem conteúdo. Nesse discurso, que eu assisti boa parte, ele se repete, porque ele está fazendo em carreirinha, né? Esses eventos. Eles são todos meio parecidos, todos no mesmo estilo, tudo fechado, com os funcionários todos domesticados, né? Já ensaiados, treinados. Entre esses funcionários, já o pessoal que empolga, que incentiva, né? Esqueci como é o nome daquele que ficava no Silvio Santos lá, com a plaquinha, aplauso, isso, aquilo, esse. Né? Tudo treinado. Então é uma série de eventos e ele vai se repetindo coisas que ele falou que ele achou bacana e que são um desastre. Ele vai repetindo, porque ele é o burro.
O burro é aquele que é o cabeça dura. Tu falou, não repete mais isso. Ele vai lá e repete para dizer, não, eu falei porque eu quis. Então vamos ver, fiquem tranquilos que é de improviso, tá? Vamos lá. Mas eu queria, antes de ler o meu pequeno discurso, dizer para vocês o seguinte. Um país, ele é muito fácil de ser governado Opa! se você resolver governar apenas para uma pequena parcela da sociedade. O Brasil tem 213 milhões de habitantes, deve ter por volta de 35% de brasileiros com padrão de classe média, aquelas pessoas que podem viajar o mundo inteiro, aquelas pessoas que podem pegar férias, que podem ir para a praia, que podem ir para o Classe campo. média para o mundo E inteiro. você tem uma grande maioria das pessoas que estão abaixo de R$ 5.000, que sobrevivem, sabe, trabalhando o dia inteiro, indo para casa, dormindo à noite, vendo televisão, nem sempre vendo as coisas de qualidade, porque ainda tem muito enlatado. Muitas vezes não pode pagar sequer uma TV a cabo. E essas pessoas são, na verdade, uma base daquilo que sustenta o nosso país. Então, se você quiser governar para todo mundo, você começa a ter problema com aqueles que ganham mais. O companheiro Haddad disse aqui o seguinte: nós estamos tentando livrar do pagamento do imposto de renda as pessoas que ganham até R$ 5.000. Estamos diminuindo o pagamento de imposto para quem ganha também entre R$ 5.000 e R$ 7.000, que é por volta de 85% da população brasileira. Esse é o carro-chefe desse homem, né? Para tentar reverter um pouco, né, a rejeição que ele tem. E ele bate na mesma tecla. E ele vai falar daqui a pouquinho. Espera para ver o que ele vai falar a respeito disso. Olha a bobagem que ele vai falar. E nós estamos fazendo com que a compensação para beneficiar esses 15 milhões de pessoas seja fazer com que 141 mil brasileiros paguem um pouco mais do que paga, ou paguem um pouco de imposto de renda. Se eu perguntasse aqui, quem ganha mais de 1 bilhão por ano aqui? 1 bilhão. Você errou. Ele errou, não sabe nem o que está Se falando. alguém ganhar mais de 1 milhão por ano, levante a mão. Agora, quem ganha menos de 1 milhão por ano? O resto Não, ganha. tem muita mas gente que não levantou a mão, ninguém significa levanta. que ganha mais de 1 milhão. Ou você ganha ou não ganha. Os caras estão cagando para É tuas pelo perguntas. seguinte, gente, é porque no Brasil, antes da gente fazer essa política tributária Espero que que vai foi ficar. aprovada e vai entrar em vigor em 2027, a verdade é que o dono do Banco Itaú, ou o dono do Bradesco, ou o senhor Lars, que é o presidente dessa empresa, se ele entrar num supermercado para comprar alimento, determinado tipo de alimento, e um trabalhador que ganha R$ 1.000 entrar junto com ele, dependendo do alimento que ele pegue e o alimento que o trabalhador pega, o trabalhador paga proporcionalmente o mesmo imposto de renda dele. Não é correto, não é justo, não é humanamente justificável que as pessoas mais pobres paguem a mesma quantidade de imposto ou mais do que as pessoas mais ricas. Isso vai continuar sendo assim. Tu livrando a pessoa. Está confundindo o imposto embutido em produtos no imposto do ganho das pessoas. Tu pode isentar as pessoas até 5.000, que não tem nada a ver com esse exemplo. Quando essa pessoa for comprar no supermercado, ela vai continuar pagando imposto. Olha a bobagem. Vou botar para repetir, para ouvir de novo a bobagem que esse homem está falando. Ele está misturando duas coisas. Ouve. Olha lá. Celular, se não sei quem ganha, quem não ganha. Ouve. E um trabalhador que ganha R$ 1.000 entrar junto com ele, dependendo do alimento que ele pegue e o alimento que o trabalhador pega, o trabalhador paga proporcionalmente o mesmo imposto de renda dele. Isso. Não é correto, Não, mas vai continuar não sendo é assim. justo, É. não é humanamente justificável que as pessoas mais pobres paguem a mesma quantidade de imposto ou mais do que as pessoas mais ricas. E aí? Então, o que nós estamos fazendo é tentar fazer um pouco de justiça social. Porque se a gente quiser governar para 213 milhões de pessoas, Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Essa pessoa vai continuar pagando
o imposto embutido em todos os produtos que ela consumia. Burro. Você não pode se conformar com aqueles que não tiveram oportunidade. O discurso do Benhur, para mim, já me fez ganhar o dia de hoje, Benhur. O discurso do Benhur me fez ganhar Ainda o dia. bem que a gente nem ouviu, né? O Benhur é um funcionário aí, né? Puxar saco aí, alguma coisa aí que esse funcionário fez. Não interessa, Benhur. Vai te Porque cagar. é tudo que um governo pode fazer. O governo não ensina, o governo não obriga, o governo não faz, o governo apenas cria oportunidade. Só para você saber, Benhur, só para você saber, Quero eu tinha meu. uma angústia mas muito grande, de fazer com que o povo mais humilde pudesse ter um curso universitário. Ah, uma angústia O enorme Haddad que era tinha. meu ministro da Educação. Ele se lembra quantas vezes nós discutimos para ver como é que a gente faz com que as pessoas mais pobres da periferia possam fazer um Ô, curso Bessa. universitário. Aí eu cheguei a pensar em utilizar o fundo de garantia, cheguei a pensar em É. criar um fundo próprio. Tu, Quando é um tu belo adora usar o fundo de garantia das pessoas, né? O dinheiro das pessoas. Tá usando aí, né? Adora. dia, o Empréstimo Haddad me consignado. aparece com a ideia do ProUni. Ou seja, que foi uma revolução. Ele disse que foi discutindo com a mulher dele que ele aprendeu a fazer aquele plano. A mulher dele. Então, o que a gente fez? O que a gente A gente jogou nas costas das universidades que tinham uma dívida com a União para ela pagar a dívida dando bolsa de estudo. Dívida. Simples assim. E com isso, nós fizemos a maior revolução educacional sempre é desse maior. país, colocando a maior quantidade de jovens periféricos dentro da universidade. Sempre é maior, é verdade. Até antes do ProUni, o Alckmin sabe disso, o Haddad sabe disso porque é professor na USP, a USP só tinha aluno branco. Olha a bobagem, já vai falar bobagem, né? Cuidado, a USP, hein? A USP não conhece matemática, hein? Tu que estuda na USP, a USP não sabe fazer conta de somar, hein? Isso que tinha 44 mil ontem na manifestação. A USP só tinha, vamos pegar isso aí, só tinha estudante branco. Vamos ver para que lado vai esse homem já para acirrar alguma coisa racial. Né? Ele quer um problema de cor, de gênero, de opção sexual, de homem e mulher, norte-sul. Ele quer criar conflito. Vamos ver. Que é professor na USP, a USP só tinha aluno branco. O negro na USP era muito complicado, era muito difícil. Então o governo A só tem gente branco. contava o professor Newton Campos, que era o grande professor de geografia, mas era difícil ter um estudante. Hoje, quem for na USP vai perceber, mais da metade dos alunos se declaram negro. Porque nós criamos... Se declarou negro. Se declarou negro. Ora, né? A gente sabe que muita gente vem se declarando negro por causa das cotas, que não tem nada a ver, né? A pessoa não tem nada de negro de verdade, mas ela se declara para pegar cota. Mas olha o que ele diz agora na frente, que é incrível. Mostra a discriminação dele, tá? Voltei um pouquinho. Mais da metade dos alunos se declaram negro. Porque nós criamos essa oportunidade. Bem, o FIES também não fomos nós que criamos. O Fiasco FIES já foi. existia. Fiasco é tudo. Qual era o problema do FIES? É que quando o jovem estudante ia na Caixa Quem Econômica... é que precisa de alguém fotografando o tempo inteiro? Qual é o outro presidente que tu conhece que tem um sujeito o tempo inteiro te fotografando, te filmando, te gravando, fazendo vídeo contigo? Qual é o outro presidente que tem um ego desse tamanho que precisa disso? O homem estava, se ele não vira um pouquinho, ele estava gravando a nuca dele. Quem é que precisa? Que louco isso, né? que pediu um empréstimo para estudar, ele precisava da garantia. Garantia. Quem é que dá garantia para o estudante? Nem o pai. Não, no teu caso, né? Não dá para O teus pai fala, filhos. eu vou colocar dinheiro na mão desse moleque aí, ele termina não pagando, eu ter que pagar. A régua Então, dele, né? Ele tem uma régua assim, né? Ele acha que se der dinheiro na mão de alguém, se alguém vai. Ó, é a régua dele. Eu sempre botei, sempre que precisava, dinheiro na mão do meu filho. Não tem isso aí não, filho. Falei de novo. Fala de novo, mano. Mas não é nem isso. o pai. É outro.
O pai fala, eu vou colocar dinheiro na mão desse moleque aí, ele termina não pagando, eu ter que pagar. Então, qual foi a revolução que nós fizemos? Qual foi? Nós, Nós, ao invés de permitir que o jovem fosse na caixa pegar dinheiro e desse garantia, nós assumimos a responsabilidade, enquanto Estado brasileiro, de dar garantia. Ou seja, o Estado brasileiro estava dando um voto de confiança ao seu futuro. Vamos garantir. E aí o FIES foi um sucesso e nós saímos de 3 milhões de estudantes na universidade para mais de 8 milhões e meio de estudantes na universidade brasileira. Esses números. E estar na universidade brasileira não significa nada. Ele tem que ver a qualidade, né? Ele adora dizer que faz universidades, institutos, tudo uma bosta, porque é tudo fábrica de militante. Tudo fábrica de militante. Entra nas universidades federais agora, entra no canal do Wilker Leão. Wilker Leão, que nem José Wilker Leão, entra agora para tu ver a chinelagem que está a Universidade Federal de Brasília, o que está acontecendo, a perseguição a esse rapaz de direita. Ele está sendo perseguido, a universidade está completamente dominada por uma esquerdola chinelenta, das mais chinelenta, violenta. A reitora ali também muito estranha, os professores estranhos e os alunos que dominam aquilo lá são alunos que pertencem a Partido Comunista, partido não sei o quê, gente que está lá dentro só para causar e barbarizar. Entra lá, te aconselho. Vai conhecer a Universidade Brasileira depois que esses caras pegaram o poder. Desde lá de 2013, o que se transformou na Universidade Brasileira Federal, principalmente? Essa é a revolução que está acontecendo nesse país. E é por isso que eu tenho orgulho de estar nessa fábrica. Desse país. É por isso que eu tenho muito orgulho de estar nessa fábrica. O que tem uma coisa igual? Porque essa fábrica, eu fui tirar fotografia ali, eu vi a cara das pessoas, eu vi o sorriso estampado nas pessoas. O que todo esse teu papo tem a ver com essa fábrica de medicamentos? Eu não entendi. Eu espero que tu explique agora. Tu foi lá tirar fotografia com as pessoas, daí tu viu a cara das pessoas, sabe? E é isso que a gente deseja. Porque não tem nada mais dignificante na vida de uma mulher ou de um homem, solteiro ou casado, do que trabalhar e com o exercício do seu trabalho, ele no final do mês levar para sua casa o dinheiro para sustentar sua família, para sustentar sua mãe, para sustentar sua avó, ou seja, para ter o que comer com o seu suor. Ninguém quer viver de favor. Ninguém quer viver apenas recebendo Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa até que as pessoas consigam sobreviver por conta própria, ter um emprego, e a gente vai tentar resolver o problema da pobreza nesse país. Né? É por isso. A maioria das pessoas não querem pegar emprego, porque se pegar emprego, perde Bolsa Família, e para eles é muito melhor estar com Bolsa Família e fazer um bicozinho. E é óbvio que é isso que esse governo quer, que as pessoas fiquem na dependência do Estado para o resto da vida. Eles não fazem porta de entrada e porta de saída. Não. Tudo falácia. Tudo que esse homem fala é inversamente proporcional ao que ele faz. Esse é o modelo desse regime. A gente fala uma coisa, ou seja, mente desesperadamente, descaradamente, mas faz outra coisa. Né? Mas o que sai na manchete é o que a gente fala. Né, Lindinho? Isso que eu sou fanático de dizer para todo mundo. O quê? Digo todo dia. O quê? Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. Eu adoro isso. Significa analfabetismo, significa gente na rua, significa miséria. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa riqueza. Ele repete isso em todos os lugares que ele vai agora, como se fosse uma grande frase. É uma frase idiota que mostra como ele quer que as pessoas fiquem na dependência do Estado, fiquem todos com um pouquinho.
Ele não quer que todos passem a ter muito como aquele grupo que ele diz que tem muito, né? Porque muita gente tem muito porque trabalhou, teve boas ideias, foi criativo, foi empreendedor, se arriscou, né? Ele é contra a riqueza, que as pessoas possam ficar ricas. Esse regime não quer que as pessoas fiquem ricas, não quer que as pessoas ascendam socialmente. Ele está dizendo, isso é um sincericídio, ele está dizendo, quero que todo mundo fique lá embaixo, ganhando só um pouquinho. Muitas pessoas ganhando um pouquinho. Entendeu? Ele não fala nisso de todo mundo começar ganhando um pouquinho e ascender e chegar lá, porque nós vamos dando oportunidades reais. Não. É impressionante isso. E ele repete isso sempre. Ele está fortalecendo esse pensamento. Esse é o conteúdo desse sujeito. Repete aí. O problema da pobreza nesse país. É Nesse por país. isso que eu sou fanático em dizer para todo mundo. Digo todo dia. Diz mesmo. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa analfabetismo, significa gente na rua, significa miséria. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa mais miséria ainda, independência. Desenvolvimento, crescimento econômico e distribuição de renda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava perguntando para o Alckmin. De novo. Quantas pessoas tem nesse plenário aqui? Olha a bobagem. 500. O Alckmin falou, não, tem um pouco mais. Pode ter 1.000 pessoas. Ele sempre faz isso porque 1.000 é mais fácil para fazer essa continha que ele vai fazer idiota. Né? Porque 500 ele ia se atrapalhar, mas com 1.000 é mais fácil. Né? Vamos ver qual é o modelo de economia bom que a gente precisa. Que é o que ele faz mesmo. Vamos supor que eu tivesse 1 milhão aqui no bolso. E aqui tivesse 1.000 pessoas. E eu pegasse esse 1 milhão de reais, desse para o seu laço. Você veio da Dinamarca aqui, eu vou te dar 1 milhão de reais. O que ele ia fazer? É cansativo. Ele ia correr para um banco, ele ia abrir uma conta, ou talvez até aplicar na própria Tesouro Nacional, porque o juro está alto. Ele iria sozinho receber 14,5% ao ano de juro. E os 999 aqui continuaria chupando o dedo. Agora imagine se eu fizesse... Porque não é para as pessoas ganharem dinheiro nenhum de presidente ou de Estado ou de governo. Não é para ninguém dar dinheiro para ninguém. Olha o exemplo merda dele. Ao contrário. Pegasse esse 1 milhão que eu dei para o seu lar e distribuísse R$1.000 para cada um de vocês. O que iria acontecer? Todo mundo ia para o supermercado comprar alguma coisa, ou ia para o bar tomar uma cervejinha, ou ia tomar um café a mais, ou ia comer um lanche a mais, ou ia comprar um chinelo para a filha, ou um caderno para o filho. Ou seja, esse dinheiro iria circular na mão de todo mundo. Ele ia para o comércio, o comércio iria vender, o comércio iria encomendar mais da indústria, queria produzir mais, e o comércio gerava emprego, a indústria gerava emprego, e todo mundo ganharia. Exemplo Porque merda. o que faz uma economia ser importante é o dinheiro circulando na mão de todas as pessoas. Então para de pagar tanto imposto, para de cobrar tanto imposto que vai sobrar mais dinheiro na mão das pessoas e elas vão fazer circular e automaticamente tu vai ganhar mais dinheiro com imposto, que foi o que o Bolsonaro fez. Foi o que o Bolsonaro fez. Ele diminuiu um pouco a carga, diminuiu e ganhou mais. A receita foi maior. Porque tu já está na tal da curva de Laffer, meu amigo. Já é tanto imposto, as pessoas ganhando tão mal que chega um momento que as pessoas não pagam mais nada. E tu ganha menos. Burrildo. E para com esse papo chato. Uma apenas na mão de meia dúzia de pessoas. É por isso que é importante a gente ter a ideia de governar por 213 milhões de habitantes. Se as pessoas não conseguiram chegar lá, não é porque são burras, porque são ignorantes, como muita gente pensa. Não, as pessoas não conseguiram chegar lá porque não tiveram oportunidade. Porque o Estado brasileiro nunca se preocupou com a formação do nosso povo. Nunca. Esse país, durante 4 séculos... Mas tu foi presidente a terceira vez? Nunca. Nem lá de 2003 a 2006, não, tu está preocupado com o mensalão. Nem depois, não, está preocupado com o petrolão.
Nem na Dilma também, não. Estava preocupado com pedalada. Ah, tá. Foram quase 16 anos, 14 anos do teu time, cara. Nem nesse momento. Era um país em que vivia da monocultura, estava explorando negro e indígena. Ai, Era isso. Por isso é que nós fomos o que último país a homem, acabar com a apelativo. escravidão, o último a proclamar a independência, o último a ter voto da mulher Só apela. e o último a ter uma universidade. Que homem Vocês apelativo. sabiam que o Brasil foi o último país da América do Sul a Ai. ter uma universidade? Ah, é? O Peru teve a primeira em Ai, ele diz isso. 1554. Ele A decorou nossa a única primeira coisa. foi em 1920. A única coisa que esse homem consegue decorar, ele repete em tudo que é lugar. Que cérebro desértico. É um poço sujo só lá no meio desse cérebro. Todo empoeirado que tu puxa e não tem nada, é uma água turva. Porque ele não tem conteúdo, rapaz. A pessoa sem conteúdo repete as mesmas baboseiras para todo mundo. Ele quer ir embora logo daí. Comprei mais um. Pronto, já fiz mais um. Vamos viajar. Para onde nós vamos? Moscou, né? Agora é Rússia, né? Que ele vai. Agora é Rússia. É uma coisa que ele quer terminar logo. E ele repete as mesmas coisas. Putz, que bosta, hein? Porra, que coisa horrível. Fala, desgraçado. Cala a boca. 420 Fala. anos Cala a atrasado. boca. Deve ser 400. Porque a elite daquele tempo não tinha preocupação com o estudo. O filho dela ia para Londres, para Pra Washington, Londres. para Nova York, para Paris, para Madrid. E o filho do Se trabalhador, empolga. o negro, o indígena, era corta-cana. Esse era o país que nós vivemos, sabe, até o começo do século passado. E daí, Então, bundão? nós estamos fazendo uma revolução. Tá. E quando uma fábrica dessa Deixando vem as pra cá, pessoas voltar a é ser mais importante pobres. vocês terem em conta que nós oferecemos para os investimentos aqui no Brasil, primeiro, estabilidade política. Oi? Quer dizer que para atrair investimentos, nós temos estabilidade política. Aí agora ele entra, é sempre assim, agora é na mentira hard. Agora é a mentira aquela hard, sabe? Vamos ver. Vai de novo, vai, porque essa a gente tem que ver com calma. A fábrica dessa vem para cá, é importante vocês terem em conta que nós oferecemos para os investimentos aqui no Brasil, primeiro, estabilidade política. Ai! As pessoas saberem o que vai acontecer nesse país. A gente sabe mesmo. Exercício da democracia. Ui! A segunda coisa que nós oferecemos é estabilidade jurídica. As pessoas não podem ser pegas de surpresa com mudança toda hora. A terceira coisa que nós tivemos que oferecer é estabilidade econômica. As pessoas têm que ter certeza de que o governo não vai tomar medidas na calada da noite para surpreender as pessoas. A terceira coisa é estabilidade social. As pessoas têm que saber que todo mundo está vivendo um clima de paz e que não vai ter confusão nesse país. Eu vou dar um tapa na nuca dele agora. Vou dar um tapa na nuca dele. Não, sério, deixa eu botar aqui para começar perto. Para de mentir! Para de mentir! Que barbaridade! Cala a boca! Cala a boca. Fala. Continua. Vou voltar. Não pode ser pega de surpresa com mudança toda hora. A terceira coisa que nós tivemos que oferecer é estabilidade econômica. Meu Deus. As pessoas têm que ter certeza de que o governo não vai tomar medidas na calada da noite para surpreender as pessoas. Meu Deus do céu. A terceira coisa é estabilidade social. As pessoas têm que saber que todo mundo está vivendo um clima de paz e que não vai ter confusão nesse país. Que isso? E a quarta coisa que nós temos que fazer é previsibilidade. Aí sim, aí Esse senhor que veio fazer investimento de 6 bilhões e 400 milhões de confiável reais, aqui. esse senhor acredita de que esse país tem todas essas condições para fazer isso. E, além disso, esse país é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem uma coisa chamada SUS, que é o mais importante programa de saúde que tem um país do mundo. Esse é o dado concreto. Isso é verdade. E é o maior comprador de remédio. Isso é verdade. Podia ser sensacional. Então é por isso que eles estão aqui. E por isso eu felicito. Eu felicito porque, sabe, eu falei o nome dele bem corretamente. Ixi. Sabe, ficou muito bonito eu falar Lars Fregar Jorgensen. Que vergonha. Sabe? Que vergonha. Eu espero que ocorra ainda muitas visitas para o nosso país. Estará sempre nas portas abertas para receber os representantes
da grande É parceria. aquilo que ele disse que ele ia falar só um pouquinho de improviso e ia começar a ler. E agora ele mete a pauleira, que ele não gosta. E olha de vez, repara que de vez em quando ele dá uma olhadinha para cima. Ele sempre faz isso. Quando ele está lendo, e ele não sabe exatamente o que ele está lendo, tá? Isso é importante, ele não se dá o trabalho de estudar. Ele chega lá, Sidônio, escreveu alguma coisa para mim aí? Fez o trabalho em grupo? Fez o trabalho em grupo, Sidônio, daqui. É a do Novo Nordics. Essa indústria dinamarquesa, principal fornecedora de insulina para o nosso Sistema Único de Saúde, anuncia hoje o maior investimento individual de uma empresa privada farmacêutica na história do Brasil. Vamos só guardar isso na cabeça. Só isso. Essa empresa anuncia hoje o maior investimento individual de uma empresa privada farmacêutica na história de 525 anos do Brasil. Esse é o dado. Aí você vai repetir a vida inteira agora. Eu não sei se o senhor lá conhece. Nos anos 80, essa região de Monte Claro que a gente está era chamado de cemitério de empresas. Está lembrado? Ah, tá. Eu conheço aqui Monte Claro porque a minha primeira mulher era nascida aqui em Monte Claro. Então eu conheço bem a história dessa cidade aqui. E é uma cidade maravilhosa. O meu amigo prometeu uma carne de sol, que eu não saio daqui sem minha carne de sol hoje. Tiago, você pode ficar certo que eu só saio daqui com a minha carne de sol. Hoje eu estanco aqui na estação, fecho aquele aeroporto e quero minha carne de sol. Paulinho, por que, seus puxa-saco? Olha, essa empresa, ela vai representar mais de 600 vagas de emprego na fábrica, que foi eleita pela 5ª vez consecutiva o melhor lugar para trabalhar em Minas Gerais. Já pensou esses jovens bonitos que estão aqui, essas mulheres bonitas, chegar em casa e dizer: eu trabalho no melhor lugar em que se trabalha no estado de Minas Gerais? Vai causar inveja aos outros que não trabalham e vai causar inveja aos outros estados brasileiros, porque vão querer ter uma empresa como a Novo Nordics aqui. Essa Veja o que é para dar um essa trago. empresa, outra coisa fantástica. Ministro, presta atenção. Nesta fábrica, Olhadinha a pra cima. proporção de mulheres em relação aos homens é de 39%. Ai, sempre A média isso. nacional na indústria é de 25% da força de trabalho, conforme dado do Observatório Nacional da CNI. Em cargo de liderança, a proporção de mulheres em relação aos homens é de 42%, enquanto a média nacional é de 39%. Só nos governos de esquerda interessa isso. Porque nos de direita não importa gênero, raça, nada. É só meritocracia. Pessoa eficiente, que faz bem seu trabalho. É isso que importa. Como é um regime, um governo discriminatório, que incentiva a discriminação para que haja conflito, eles o tempo inteiro se utilizam desse tipo de dados. Porque eles ligam para fingir que eles estão fazendo alguma coisa. Não, é para acirrar as pessoas umas contra as outras. As outras, do lado de cá, não ligam para isso. Já superaram esse tipo de coisa há muito tempo. Isso aí vem sendo, a sociedade já vinha melhorando até esse sujeito entrar e botar todo mundo para brigar de novo, para fazer o ódio se disseminar. Nisso ele foi bom. E continua fazendo. Esse tipo de informação é para isso. Também o percentual de trabalhadores negros é de 65%, número acima da média de 56% da população brasileira, que se autodeclarou negra no censo de 2022 do IBGE. Essa é uma coisa fantástica, Beiú. Essa é uma coisa fantástica. É que não se utiliza mais a palavra cor de jambo, moreno jambo ou moreno. O que é? Toma um gole para melhorar. Dá um golezinho para... brasileira que se autodeclarou negra no censo de 2022 do IBGE. Essa é uma coisa fantástica, Beiú. Essa é uma coisa fantástica. Não. É que não se utiliza mais a palavra cor de jambo, moreno Cor de jambo? ou moreno. Cor de jambo? Não entendi. Moreno? As pessoas definitivamente perderam a vergonha e assumiram a sua cor e com muito orgulho falam: eu sou negro. Eu sou negro. Mas desde quando as pessoas tiveram vergonha de dizer isso, quem é negro?
Tu está dizendo que os negros tinham vergonha de ser negros? De onde isso, cara? Eu nunca pensei nisso. Nunca achei que elas tivessem vergonha de ser negras. Assim como os amarelos não têm vergonha de ser amarelos, assim como os brancos não têm vergonha de ser brancos. Que bobagem é essa? Fala aí, a veronha. As pessoas definitivamente perderam a vergonha A e veronha. assumiram Perderam. assumitivamente. Perderam a vergonha e as pessoas definitivamente perderam a vergonha e assumiram a sua cor e com muito orgulho fala: eu sou negro. Eu sou negro. Que bobagem. E isso é uma coisa fantástica nesse país, em que durante 350 anos os negros foram subjugados nesse país. Portanto, Benhur, levanta aqui e me dê a mão, porque você é o exemplo dessa conquista histórica do povo negro desse país. Que bobagem, esse homem está levantando, cara. E quero que você, chegar em casa, dê um beijo na Negros testa da têm sua mãe e fale: mãe, foi o orgulho Lula de que serem mandou. negros. Porque eu sou só isso, porque uma mulher é uma árvore. Ele é o fruto dessa árvore. E uma bela árvore produziu um bom fruto. E certamente, Benhur, você vai produzir outros bons frutos e o mundo vai agradecer de ter um ser humano nascido da tua qualidade. Parabéns. Bem, Aliás, os frutos desse homem sumiram, né? Só sempre que me veio isso. Nunca mais. Os filhos dele nunca estão com ele, já reparou? Os filhos do Bolsonaro estão sempre com o Bolsonaro, os filhos do Trump estão lá sempre com o Trump. Agora, os filhos desse homem, onde andam? Onde? Sumiram, cara. Sumiram. É impressionante. Cadê teus frutos, velho? a preocupação com a diversidade se reflete ainda no percentual de pessoas com deficiência, que é de 5%, em conformidade com a cota do Ministério do Trabalho. E sei que a ambição da diretoria é aumentar para 7%. Parabéns. Finalmente, presta atenção, finalmente, o Censo de Diversidade de 2024 da Novo Nordics identificou 9% da força de trabalho desta fábrica faz parte da comunidade LGBTQIA+, o mesmo percentual estimado da população brasileira. Ou seja, é tudo uma apelação. O cara continua com a lacração ainda, dividindo a sociedade, querendo dar importância para as coisas que elas têm que ir normalmente, sem as pessoas ficarem discriminando isso. Eficiência, meritocracia, talento, determinação, entrega, responsabilidade, caráter. Esses são os predicados. Né? Isso que interessa. Parabéns, parabéns pela vitória contra o preconceito. Que as pessoas sejam o que quiser, vivam como quiser, e é isso que nós precisamos fazer para garantir a democracia nesse país. Ele não leu porra nenhuma, né? Leu um pouquinho só. Já encheu o saco de ler. Aqui está escrito colegas e colegas. Não, são companheiros e companheiras da Novo Nordics. Além de grande parceira do SUS, a Novo Nordics, maior exportadora de medicamentos, colegas e colegas. Não, são companheiros e companheiras da Novo Nordics. Além de grande parceira do SUS, a Novo Nordics, maior exportadora de medicamentos do país, reafirma o compromisso com as políticas estratégicas incluídas em nosso programa Nova Indústria, a quem eu quero pedir uma salva de palmas para o Alckmin, porque ele está fazendo uma revolução. É tudo uma revolução. Da indústria tudo uma revolução. É pura revolução esse governo aí. Particularmente as indústrias vinculadas ao complexo econômico e industrial da saúde. E isso é possível porque o SUS é um grande comprador de tudo que a gente fabrica aqui. Essa nova estratégia é produto de mais de 20 anos de estudos e iniciativas de construção de políticas públicas para o SUS e para a reindustrialização do Brasil. Dá uma olhadinha para cima. Ela proporcionará
uma escala de investimento que vai fomentar a articulação virtuosa entre a política de saúde, a ciência brasileira e a reindustrialização do Brasil sobre bases Olhadinha para sustentáveis. cima. A economia da saúde é um dos setores de maior crescimento em todo o mundo. E a saúde brasileira atingiu uma escala econômica e uma importância sociocientífica que nos cobram um novo salto estrutural. O nome desse salto é competitividade Consegui tecnológica. dizer, hein? É adensamento de cadeias produtivas. É investimento em pesquisa. É substituição Olhou para cima, de olhou para cima. importação. É fomento. E é, sobretudo, a utilização do poder de compra do Estado para induzir avanços, escalas, inovações, variadamente a eficiência adicional à saúde pública brasileira. A retomada do investimento público e privado na Ele já indústria vai da terminar. saúde elevará a criação de emprego de qualidade para trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais qualificados. Ah, já encheu o saco, quer ver? Ele encheu o saco. As demandas vindas de quem mais precisa do SUS vão orientar a reindustrialização do país na saúde. Queridas amigos e queridos amigos, essa política industrial... Essa eu tenho que repetir porque ele está fazendo isso toda hora. Queridas amigos e queridos amigos. O amigo, ele segue sem flexionar. Ele flexiona queridos amigos e queridas amigos. Repete, não é a primeira vez. Eu pensei que tinha sido um erro, nem falei de outra vez, mas agora eu vi que é a tônica. Tem mais um aí. Ouve. investimento Porra, o que eu fiz aqui? Tá. Vai. público e privado na indústria da saúde Ouve. elevará a criação de emprego de qualidade para trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais qualificados. Ouve agora. As demandas vindas Opa. de quem mais precisa do SUS vão orientar a reindustrialização do país Voltei na demais. saúde. Queridas amigos e queridos amigos, essa política industrial da saúde. Queridas amigos e queridos amigos, essa política industrial Pro Fantástico. da saúde. Queridas amigos e queridos amigos, essa política industrial e de inovação é ainda uma política para o bem-estar das pessoas e do planeta. E para a consolidação do Brasil como grande potência energética nesta era da transição para uma economia descarbonizada. E também, nesse campo, a Novo Nordisk surge como grande referência a adotar, presta atenção aqui, meu caro ministro de Minas e Energia, adotar práticas como o uso de energia 100% renovável, gerada por painéis solares, 100% o quê? como o uso de energia 100% renovável, gerada por Sei o quê? práticas como o uso de energia 100% renovável, gerada por painéis solares e a reutilização de água da chuva para Renovável? a produção das Renovável. coisas que ela precisa. Mais ainda, o novo Nordics, a Novo novo Nordics. Nordics prova que é possível implantar um modelo produtivo com base em 3 dimensões inseparáveis: a econômica, a social e a ambiental, em sintonia com as urgências do planeta e com a demanda por sustentabilidade. Ingressar no ciclo da economia de transição ambiental é uma das maiores aspirações da humanidade neste século e poucas economias estão desde já habilitadas para fazê-lo. Esse nosso governo será sempre parceiro daqueles que trabalham para o desenvolvimento do Brasil, para a evolução da competitividade de nossa economia e, principalmente, para fazer a vida do novo melhorar. E consideramos Nem ele entendeu a Novo isso, do Nordisk novo melhorar. um grande parceiro nessa empreitada. Por isso, na frente de todos vocês, Chega. eu quero Desistiu. dar um abraço Olha lá, no fechou. nosso querido, Ele todos tentando vocês. fechar o troço. Eu Olha. quero dar um abraço no nosso querido, Isso. na frente de todos vocês. Vai, fecha. Eu quero dar um abraço no nosso querido, cadê aqui? Cadê? Lars Fregar Jorgensen, em agradecimento Fregar. pela confiança que ele está tendo no Brasil. Um abraço, gente. Ai, meu Deus, vai te catar. Chega. É muito bom. Muito bom. Obrigado, Sidônio. Mais uma vez.